Romanos 6, 1, 4. Vocês encontraram? Amém. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, e aqui quero chamar a tua atenção, porque daqui eu tiro meu tema nesta manhã. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em quem? Em quem nós somos batizados? O que nós somos? Fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Nós fomos batizados em quem? Em quem nós somos batizados? Quem foi batizado em Cristo? Nós. Você pode tornar esse pessoal, diga eu. Assim, quem foi batizado? Eu. Batizado em quem? Obrigado, irmão. Muito bem. Estamos aí diante do ensino do apóstolo Paulo aos Romanos. O tema tratado aqui neste texto, se você tiver o carinho de chegar na sua casa e ler todo o texto, você vai ver que Paulo está falando aqui do pecado. Ele trata de uma forma mais intensa nesse texto essa questão do pecado. Na tradução que nós usamos, que é a NVI, eu contei aí 7 vezes em todo o texto a palavra pecado. Então não tem como negar que a ênfase que ele está dando aí é exatamente no tema pecado. Agora, neste mesmo texto, Paulo fala de uma doutrina que precisa ser entendida e praticada. De novo, uma doutrina, um ensino bíblico que precisa ser entendido e praticado, que é a doutrina do batismo em Cristo. Como que é o nome da doutrina, irmãos? Batismo em Cristo. A expressão que ele usa aí é todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. A palavra batismo tem como significado mergulho, é o que nós vamos fazer. Eu já prometi para alguns aqui que eu vou segurar eles 5 minutos embaixo. É conforme o tamanho da pessoa aumenta também, só para vocês saberem, aumenta o tempo embaixo d'água. É bom que você fique esperto aí, tá bom? Uns eu seguro menos, outros eu seguro mais, conforme o tamanho. Mas escute, a palavra batismo, assustar os irmãos, significa importância. E nesse batismo você não morre afogado não, para ficar tranquilo. É de bastante importância. E deve ser entendido e buscado. Porque este mergulho, esta imersão em Cristo, e olha para mim, preste atenção, esse mergulho, esta inserção em Cristo, ele produz resultados extraordinários. Quem entendeu até aqui, está acordado. Mão direita para cima, diga, eu entendi. Estou acordado. E tem gente que não levantou a mão. Acho que deve estar dormindo ou não entendeu. Levanta a mão direita, diga, eu entendi, estou acordado. Entendendo isso nesta manhã de batismo aqui? Eu quero falar e desafiar aqueles que me ouvem a serem batizados em Cristo. O tema é um batismo cujo os resultados vão além do que se possa imaginar. Um batismo cujos resultados vão além do que se possa imaginar. Por quê? Porque os batizados em Cristo, escute, ficam ou estão escondidos nele. Ei, olha para mim. Os batizados em Cristo estão escondidos nele. Há um texto bíblico muito forte que só se aplica na vida daqueles que foram batizados em Cristo. E eu não continuo pregando
se eu não souber que estou pregando para uma plateia que é batizada em Cristo? Quem é batizado em Cristo, que levanta a mão e diga eu sou. Então escute, este texto só se aplica para aqueles que foram batizados em Cristo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz, vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Ei, Paulo diz, vocês morreram, que é o simbolismo do batismo. E agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Meu amado, meu querido irmão, esta expressão escondida em Cristo é poderosa. Eu vou repetir pela importância. Essa expressão, escondida em Cristo, é poderosa. Porque significa que Cristo está conosco e nós estamos nele. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Jesus? Porque significa, escute, que Cristo está conosco e nós estamos nele. Quando você está escondido atrás de alguém, você deixa a responsabilidade por conta de quem está te escondendo. Quando você está escondido atrás de alguém, ao ser atacado, quem fica visível é quem te esconde. Quando você está escondido atrás de alguém, você dá autonomia para que quem te esconde responda por você. Quando você está escondido atrás de alguém, você deixa que quem te esconde enfrente as ameaças e os perigos que te amedrontam. Eu estava preparando a palavra ontem e eu pensei em trazer a Giovana aqui para exemplificar, a Giovana e a Suzana aqui para exemplificar isso. Sabe por quê, irmãos? Acho que a Giovana tem 8 anos e é pelo menos uns 6 que eu escondo ela quando ela vai apanhar. A mãe dela vem e escondo ela. Perto de mim, ela já sabe que ela não apanha. Esconda, ela fica atrás de mim. Já cansei, não, cansei de sair correndo assim, pegar a Suzana e sair correndo. A Giovana, sair correndo com ela. A Lara também, mas a maior das vezes foi a Giovana, porque é a mais velha. Escondo ela. E a mãe não bate. Porque se bater, vai ter que... Você sabe, né? É por isso que o mal, por vezes, te ataca e tem vitória, porque você não foi batizado em Cristo. Mas nesta manhã, quem está aqui, quem me ouve pela transmissão e não foi batizado em Cristo, vai ser batizado em Cristo. E estará escondido nele, e escondido nele o diabo não terá poder sobre a sua vida. Aleluia. Levante a tua mão e diga glória a Jesus. Um batismo cujo resultado vai além do que se possa imaginar. Por quê? Aliás, deixa eu ver. Estou pregando para batizados em Cristo? Amém. Tem gente que não é. Estou batizados em Cristo? Amém. Os batizados em Cristo se tornam uma nova criatura. Esse também é um tema que está inserido e ensinado por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E lá diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Amém. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, inserido, mergulhado, batizado, ele diz assim, é nova criatura ou criação, conforme a versão, é nova criatura. E aí ele diz assim, as coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Ou eis que tudo se fez novo. Vou repetir o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já eram, passaram, eis que surgiram coisas novas. Conforme vimos no texto, como resultado do batismo em Cristo, acontece o que na doutrina da salvação chamamos de regeneração. Você pode repetir essa palavra? Regeneração. Como é que chamamos essa? Aí Jesus explica para ele, e eu não vou trazer a explicação, porque não é o momento agora, e não é isso que eu me proponho a fazer. Mas fato é que nós sabemos que
existe essa doutrina do novo nascimento. Esse milagre do novo nascimento, ele se dá de forma interna com consequências externas. De novo, esse milagre do novo nascimento, ele se dá de forma interna com consequências externas. Preste atenção. Eu não sei se você está olhando o telefone, acho que não está, né? Mas veja, escute, esse milagre do novo nascimento é tão poderoso. Diga tão poderoso. Não, você está com menos entusiasmo que eu. É tão poderoso, diga tão poderoso. Que leva uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa inescrupulosa a ser transformada numa nova pessoa, escute, sem que este passado interfira no seu presente. Você dormiu agora. Escute isso. Uma nova criatura em Cristo não é uma pessoa perfeita. Nem tampouco alguém que não teve um passado vergonhoso. Mas quem nasceu de novo é alguém que sabe que foi refeito por Cristo. Ei, quem nasceu de novo é uma pessoa que sabe que foi refeito por Cristo. Que foi tocado no íntimo do seu ser. Quem nasceu de novo sabe que os seus pecados já foram perdoados. Quem nasceu de novo sabe que foi lavado, comprado, redimido pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Quem nasceu de novo sabe que mesmo tendo sido um grande pecador, é aceito por Deus. Porque conforme a profecia de Isaías, lá no seu capítulo 53, ele sabe que Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo... irmão, eu não vou terminar esse versículo antes de glorificar e dizer aleluia. Escute, sabe que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados ou curados. Meu amado e meu querido irmão, os batizados em Cristo, eles não vivem amargurados pelos seus erros do passado. Quem já errou aqui, levanta a mão direita, só se tiver um extraterrestre aqui, que nunca errou. Quem já errou aqui, levanta a mão. Pois é, se você foi batizado em Cristo, você não vive amargurado. Escute isso, pelos erros do teu passado. Quem foi batizado em Cristo não sofre a dor do remordimento pelos pecados do passado. Quem foi batizado em Cristo, escrito, não vivem presos por um passado de desonestidade, porque sabe que foram perdoados, foram lavados pelo sangue de Cristo e são nova criatura. E como nova criatura que são, escute, eles agora andam, claro, sem perfeição, mas agora o que eles fazem, eles tomam cuidado para fazer aquilo que honra o nome do Senhor. Eu não sei se eu estou pregando nesta manhã para quem foi batizado em Cristo, mas se você foi batizado em Cristo, não deixe mais o diabo te acusar pelo teu passado. Escute, porque o teu passado já foi lavado no sangue. E eu quero que você saiba, você pode viver de cabeça erguida, porque você foi perdoado pelo sangue de Cristo. E se isso é uma realidade, aplauda forte o nome dele. Um dos reformadores, eu não me lembro, não sei se foi um reformador ou um avivalista do passado, os teólogos têm que me ajudar agora, diz que um dia o diabo apareceu para ele, eu acho, será que eu vou chutar aqui um nome, que tal que eu erro? Não vou chutar nome, não. Acho que foi Moody, não sei. Lutero, o diabo enumerou para ele os pecados de Lutero. Foi Lutero, ó, palavra tua. Foi a pastora que falou, irmão, que está gravando, né? Relacionou todos os pecados dele. Foi falando, você fez isso, fez aquilo.
fez aquilo. E ele escutando aquilo, o diabo relacionando todos os pecados. Quando o diabo terminou, ele falou assim, sabe de uma coisa, Satanás, você está certo, eu fiz tudo isso, mas o sangue de Cristo me purifica. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Mas o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Mas o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Mas o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Oh, aleluia. Você pode levantar a mão e gritar aleluia? Não, tem que ser um aleluia mais espiritual. Diga aleluia, diga aleluia. Brincadeira, irmão. Um batismo cujo resultado vão além do que se possa imaginar. Porque quem recebe esse batismo tem a mesma atitude dele e recebe a mesma recompensa. Ei, os batizados em Cristo Jesus. E na sequência, o apóstolo vai dizer o seguinte, veja, ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você está prestando atenção na mensagem? Então ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Preste atenção, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma, esse é o seu Deus, é o Cristo que você serve. E sendo encontrado em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora preste atenção, diz assim, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima, de todo nome. Se humilhou, e foi recompensado por Deus. Óbvio que este tema de ter o sentimento de Cristo é muito extenso. Aí não teríamos tempo para falar aqui tudo o que ele simboliza e significa, ou deve significar para nós. Mas eu quero me deter apenas no seu exemplo de humildade que foi tratado nesse caso. O apóstolo aqui está encorajando os seus leitores a serem humildes como ele foi. Vou repetir, o apóstolo, nesse texto aqui, está encorajando os seus leitores a serem humildes, como Jesus fez. O apóstolo está dando ênfase no fato dele ter renunciado à sua grandeza, para se tornar como um de nós. Ei, olhe para mim! Ele deixou a sua grandeza, deixou a sua soberania. Escute, para se tornar como um de nós. O ensino aqui é do exemplo, e o exemplo a ser seguido é do esvaziamento de si mesmo. Ei, esvaziamento de si mesmo. O texto diz, ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziamento do ego, da vaidade, do orgulho. Pensa alguém que podia chegar aqui e contar vantagem, era Jesus. Eterno, Deus eterno. Estava na glória, sentado num trono, Criador de todas as coisas. Mas o texto diz que ele se esvaziou. O ensino aqui do apóstolo, baseado no exemplo de Jesus, é não se colocar num pedestal, mas se igualar aos demais. Agora eu vou fazer uma declaração aqui. E essa declaração, por favor, irmão, tem que ter concordância, senão eu vou embora. Quem foi batizado em Cristo sabe disso e tem humildade como estilo de vida. Amém. Não me convenceu, não. Quem foi batizado em Cristo é humilde e tem isso como um estilo de vida. Quando você vê alguém, claro que pode haver alguns desvios aí, mas o normal é quando você vê alguém arrogante que não tem nessa igreja. Não, que medo que me deu. Quando você vê alguém com uma atitude de arrogância que não tem nessa igreja. Quando você vê alguém com uma atitude de prepotência que não tem nessa igreja.
Quando você vê alguém com uma atitude soberba que não tem nessa igreja, saiba que essa pessoa não foi batizada em Cristo. Ela pode ter sido inserida numa igreja, claro. Ela pode ter sido inserida no movimento gospel que existe por aí. Ela pode ter sido inserida numa religião, que tem tantas. Ela pode ter sido inserida numa filosofia nova, que quem sabe possa aparecer por aí. Ela possa até ter sido mergulhada ou inserida em algum grupo que fala em Deus. Mas com certeza uma pessoa arrogante, soberba e prepotente não recebeu, não foi batizada em Cristo. Porque o sentimento de quem foi batizado em Cristo é o mesmo sentimento dele, que age em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então escute, quem foi batizado em Cristo tem o mesmo sentimento dele. E o seu sentimento é um sentimento de humildade. E quem é exemplo dele se humilha, a exemplo dele será exaltado. Se humilhou, se esvaziou. E o texto diz que Deus o exaltou de uma forma soberana. Então, se você quiser ser exaltado, dar glória a Jesus. Eu quero terminar esta palavra. Vou terminar. Concluir. Caminhando para o final da mensagem. E aí, eu termino esta palavra fazendo uma conclamação para um batismo em Cristo. Olha para mim. Eu vou batizar aqui nas águas. É um ato simbólico. Na verdade, o que vai acontecer aqui é uma representação. O que aconteceu na vida deles, no íntimo, vai ser demonstrado aqui. Mas eu quero conclamar esta igreja, e você que me escuta, a um batismo em Cristo. Escute. Lembrando, o texto diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados em Cristo. Agora preste atenção, o texto diz assim, todos nós. Repete essa expressão, por favor. Todos nós. Não, com mais convicção. Todos nós. Todos nós. Só os bonitos. Todos nós. Essa é velha, né, irmão? Todos nós. Preste atenção nessa expressão. Todos nós. E aí veja uma análise da expressão todos nós. E eu fiz meu doutorado em português lá na Universidade de Irati. E aí eu aprendi o seguinte sobre essa expressão todos nós. Preste atenção. Todos nós. A expressão todos nós refere-se a um grupo de pessoas que inclui a pessoa que está a falar e todos os outros membros do grupo. E eu repito, a expressão todos nós, diga todos nós, refere-se a um grupo de pessoas que inclui a pessoa que está a falar e todos os membros do grupo. É uma forma de incluir todos os presentes ou envolvidos na discussão, ação ou situação. Em termos gramaticais, todos nós é um pronome indefinido, todos, combinando com o pronome pessoal nós. A combinação serve... Viu, irmão, como foi bom ter feito português lá em Irati? Meu doutorado, tá vendo? Minha especialização, meu mestrado. A combinação serve para enfatizar a inclusão e a generalização... Não me ensinaram a ler só lá, mas... Generalização da referência. O pronome nós indica um grupo de pessoas que fizeram a mesma coisa. O pronome nós indica um grupo de pessoas que fizeram a mesma coisa. Esse é o significado dessa expressão. As perguntas são: você está inserido neste grupo? Continuando as perguntas, você pode dizer, afirmar que está incluído nesse grupo? Continuando as perguntas, você pode repetir essa expressão? Todos nós. Todos nós. Porque alguns não podem repetir essa expressão.
todos nós que fomos batizados em Cristo. Alguns têm que falar, todos eles. Todos eles. Ó. Isso. Alguns têm que falar, todos eles, menos eu. Não pode usar a expressão de Paulo. Todos nós que fomos batizados em Cristo. Ele pode falar, todos vocês que foram batizados em Cristo. Você certamente já foi inserido em tantas coisas na sua vida. Você certamente já mergulhou em tantas coisas na sua vida. Mas você não mergulhou em Cristo. Tem gente que mergulhou aí num grupo evangélico. Está mergulhado. Mergulhou aí numa religião. Mergulhou. Está inserido naquilo. Se você perguntar para ele, ele vai te responder, ter a resposta na ponta da língua. Não, eu estou dentro disso que eu estou praticando, mas não mergulhou em Cristo. O que você está esperando para mergulhar em Jesus? Mas se eu vou batizar, né? Aí, ó. Vou batizar. Tá fria a água? Tá fria? Tá nada, tá fria a água. Se eu vou batizar em águas nesta manhã, você pode ser batizado em Cristo. Esse batismo não sou eu que faço. Esse batismo é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero nesta manhã conclamar você para ser batizado em Cristo. Fique em pé, por favor. Eu tenho uma expectativa que quem veio nesta manhã vai ser batizado em Cristo. Sinto Deus nesse lugar. Vamos cantar antes de nós orar? Vamos lá? Livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. Aleluia. Livre acesso. Está livre, o acesso está livre. Tá?